Senhor, ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco. Usa o teu servo para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Você está feliz? Diga aí para o seu irmão, eu estou muito feliz. Como diz lá em Minas, feliz demais da conta, sou. Foi muito bom estar ali no retiro esse final de semana, realmente. Para mim, para minha casa e para a galera que veio com a gente, foi uma honra estar ali. Isso é uma coisa que nós amamos fazer, é servir, irmão. Eu e a minha casa, nós amamos servir, independente da forma que seja. Quer dizer que nós estamos sempre disponíveis e dispostos a servir e cooperar. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno do reino dos céus. Então eu quero ser digno disso. Confesso que eu amo estar nesse lugar junto com vocês. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 127. E depois nós vamos ler alguns outros textos. É bom demais estar aqui com você, né, Theo? Aleluia. Nós tivemos algumas ministrações lá. E eu tive a oportunidade de falar com os filhos de vocês sobre sexualidade e ideologia de gênero, né? Fiquei com a classe dos maiorzinhos, demos muita risada na ministração, mas eles mais apanharam do que vaca na horta, porque eu não sei muito falar muito bonito, irmão. Eu sei falar o que tem que ser falado, né? E eu não consigo, às vezes, fazer muito rodeio. E aí eu acho que foi por isso que acabaram me jogando essa bomba aí. Mas eu gostei demais, foi muito bom. Depois tivemos um tempo de adoração. Hoje a gente tem muito tocador de música e poucos adoradores. Mas a Bíblia diz que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vou dizer para você que não pôde enviar o seu filho nesse, não perca a oportunidade do próximo. Às vezes a gente diz assim, é só mais um retiro. Talvez seria só mais um retiro para você que já está acomodado, né? Porque a gente entra num nível que a gente acomoda. Aí a gente vem para o culto no automático. Eu vou no culto para o pastor não me torrar a paciência depois mandando mensagem, né? E a gente acha que os nossos filhos são iguais a nós. Na verdade, os nossos filhos são extensão de nós. Mas não transfere para eles essa falta de responsabilidade sua, não. Ensina eles a serem responsáveis. Ainda que você tenha perdido a responsabilidade, por favor, se converta a Jesus de novo. E ensine os seus filhos a terem responsabilidade. Se o seu filho não lê a Bíblia, não obrigue ele a ler. Leia você primeiro. Porque o seu filho vai replicar aquilo que ele vê você fazendo. Nós temos um triste caso de pessoas que nós conhecemos que hoje a filha desse casal mente mais do que o diabo. O diabo tem medo às vezes de chegar perto dela, de tanto que ela mente. Mas ela não aprendeu isso com o diabo. Ela aprendeu isso dentro de casa com o pai e com a mãe. Então os nossos filhos só são o nosso reflexo. Se os seus filhos, pais, nos verem, eu também sou pai, eu me incluo. E se os nossos filhos nos verem comprometidos e compromissados com o Senhor e com a palavra do Senhor e com a obra do Senhor, eles não terão dificuldade de corresponder o chamado de Deus na vida deles. Mas se os nossos filhos continuarem tendo um péssimo exemplo dentro de casa, nós vamos viver correndo atrás dos nossos filhos, querendo obrigar eles a fazer coisas que a gente não faz e querendo extrair responsabilidade deles quando eles não veem responsabilidade em nós. É difícil ouvir isso para você? Se for, é porque Jesus quer falar com você mesmo, igual o pastor falou. É nesse lugar que nós precisamos aprender a nos mover, irmão.
Não cobre dos seus filhos aquilo que você não faz. Você não tem autoridade para isso. Não faça isso. Você não está sendo pai, você não está sendo mãe. Você está sendo alguém que está tentando obrigar um outro alguém a fazer uma coisa que você mesmo não faz. É a mesma coisa da gente cair naquele ditado, né? Faça o que eu falo e não aquilo que eu faço. Jesus não. Jesus chama para o peito e ensina como é que tem que ser feito, porque ele era antes de fazer. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou. Paulo tinha peito para bater e falar, vocês me imitem porque eu imito ele. Eu sou um bom exemplo para vocês, eu sou um bom testemunho para vocês. E é nesse lugar que a gente tem que andar. E para de dar essa desculpa de, ai pastor, mas eu sou um ser humano, eu sou imperfeito. Paulo também era, ele não era um robô, ele não era um ciborgue. Paulo era um ser humano como eu e você. Elias era um homem comum, diz a palavra do Senhor. E Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas, paixões. Porém, orando, disse que não ia chover e não choveu. E depois falou, agora vai chover, choveu mesmo. E depois falou, agora eu vou matar uma galera. E matou também uma galera aí. E caiu fogo também, e assim foi. Por quê? Porque os caras não falavam de Deus como alguém que eles não conheciam. Eles falavam de um Deus com quem eles se relacionavam, com quem eles tinham comunhão, com quem eles tinham intimidade e com quem eles conheciam. Amém? Abriu aí, Salmos capítulo 127. O texto que nós lemos lá foi o Evangelho de Lucas, capítulo 15, como base do retiro, que fala sobre a história do filho pródigo retornando a casa. E nós vamos pegar algumas partes desse texto aí também, para que a gente possa entender um pouco daquilo que os seus filhos receberam lá. Como eu estava dizendo sobre a parte da sexualidade, da ideologia de gênero, você não tem coragem de conversar com seus filhos, você devia ter. Quem ensina sobre sexualidade é o pai e a mãe, não é a escola. É o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe vai ensinar da maneira correta. A escola vai ensinar de uma forma torcida. De uma forma onde a pombagira e sua gangue serão adoradas. Porque todo ato sexual fora do casamento é um altar de adoração a pombagira e seus demônios. Mas todo ato sexual dentro da aliança do casamento é um altar de louvor e adoração ao Senhor. Então, pai e mãe, você precisa falar com seus filhos sobre esse tipo de assunto. Vocês precisam ensinar os seus filhos. Vocês precisam instruir eles. Vocês precisam olhar e parar de aceitar algumas coisas que às vezes a gente aceita, cara. A gente vê hoje dentro da igreja uma crise tão grande de identidade, falando sobre ideologia agora. A gente vê uma dificuldade tão grande do posicionamento de pais e mães em instruir os seus filhos, em direcionar os seus filhos. Mas o problema é que, como já se tornou tão normal do lado de fora da igreja, para a gente não ter conflito, a gente quer trazer a normalidade para dentro da igreja. Aí a gente diz assim, mas é normal hoje, está acontecendo com tanta criança, tem tanto menininho na sala dele. Na hora que eu estava dando aula, um dos meninos que estavam lá, não vou citar o nome por questão de respeito e ética, ele disse assim, pastor, na minha sala já tem 2 que diz que é bissexual. O menino estava no retiro, deve estar na 5ª série, 6ª série no máximo. Aí eu te pergunto, onde é que está o pai dessas 2 crianças? Que não tem responsabilidade nenhuma de decidir alguma coisa para a vida delas. Sabe por que elas estão se denominando isso? Porque uma ideia foi implantada na cabeça deles. E o fato de talvez eles não terem uma base de uma família alicerçada e estruturada. Essa ideia conseguiu corromper um princípio que Deus estabeleceu lá atrás. Criando homem e mulher. Então nós precisamos perder essa vergonha. Pastor, eu morro de vergonha de falar disso para o meu filho. O diabo não vai ter vergonha de distorcer a verdade para ele. E aí eu gosto de brincar que tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Mas às vezes a gente gosta de remédio, né? Então a gente não previne pensando no quanto a gente vai gastar.
para remediar uma falta de atitude que nós deveríamos ter tido e nós não tivemos. Então não seja alguém que se remedeia, né? Fica se remediando aí. Seja alguém de posicionamento e de prevenção, falando ao coração dos seus filhos, para que Satanás não possa levantar alguém do lado de fora para falar no lugar de você. Amém? Versículo 1, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cujo a aljava dele está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles, junto às portas da cidade. Pai, nós te amamos, e a sua presença ela é real neste lugar. Nós somos gratos a ti, Jesus. Como o Senhor já nos ministrou, desde a abertura do culto, através dos louvores, da adoração, através da palavra, dos dízimos e das ofertas. E agora, Senhor, agora é a hora que nós queremos mais mesmo de ti. Por isso, Pai, eu quero te pedir que todo ladrão de sentidos seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que todo ladrão que vem para gerar cegueira, surdez, mudez, que vem para roubar, Senhor, o tato, o olfato, que esses ladrões, esse espírito maligno seja repreendido em nome do Senhor Jesus. E que nada, Senhor, venha roubar a nossa atenção daquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós chegamos no Salmo 127, a gente inicia com o salmista dizendo assim, cara, é inútil, velho, você tentar edificar a sua casa, construir a sua casa, se não for o Senhor que está edificando ela. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Como filhos e filhas do Senhor, nós precisamos entender que além do Senhor ser o nosso padrão de vida, além do Senhor ser o nosso maior padrão de comportamento, de caráter e de atitude, se não for com base na palavra dEle, nós estaremos edificando a nossa casa sobre a areia. E aí nós voltamos lá em Mateus, e a Bíblia vai dizer que Jesus olhou e disse, cara, aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio-se então a chuva, subiu-se os rios, bateram-se o vento contra ela, mas a casa não caiu. Que casa é essa, cara? Essa casa precisa ser a nossa casa. Porque quando Jesus vai dizer sobre edificar a casa sobre a rocha, Jesus está falando sobre Ele, cara. Jesus está falando sobre Deus, está falando sobre o nosso Pai. E se nós não aprendermos a cavucar mais profundo a rocha para obter nela toda a firmeza necessária, nós vamos sempre viver uma vida intermediária. A nossa casa até vai ser uma casa boa, entre aspas. Nós vamos ser fiéis ao Senhor nos cultos durante a semana e nós vamos ser fiéis nos domingos. Mas, cara, uma casa boa chega num determinado momento que ela se auto-acomoda. Então, para que ir no culto durante a semana, se eu posso ir no domingo? E aí você passa a frequentar só o domingo, você vira aquele crente domingueiro, né? Conhece algum crente domingueiro? Eu gosto de dizer que crente domingueiro ainda não conheceu Jesus. Eu gosto muito de falar sobre isso. Porque quem conheceu a Jesus não perde oportunidade de estar no lugar onde Ele vai se revelar e se manifestar.
Ele quer estar ali, como o pastor Sandro disse, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Aí você pode dizer, não pastor, mas aí eu fico lá na minha casa, no meu cantinho, no meu lugar secreto. Será? Será mesmo, cara? O celular na mão, o Wi-Fi bombando, vários programas na Netflix, várias coisinhas passando na televisão. Será que realmente nós estamos mesmo no nosso lugar secreto? Ou será que nós estamos fingindo estar solidificados em Cristo? E aí, cara, a Bíblia vai dizer que aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante a um homem imprudente, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe o que mais me chama a atenção nesse texto, cara? É que nos dois ambientes foram construídas uma casa. Então, é possível construir uma casa sobre a rocha? Sim, dá muito mais trabalho, irmão. Quem trabalha em construção civil, ou já trabalhou em construção civil como eu, sabe como é terrível ter que fazer um alicerce, uma sapata, no lugar onde o solo é cheio de pedra. Chega uma hora que você vai bater aquela pá, cara, quando você bate a pá, chega a sair fogo. E aí o pedreiro, o chefe lá, olha para você, né, e diz assim, se vira, tem que cavar. Não dá para mudar a casa de lugar. Não dá para aumentar o terreno, é aí mesmo, se vira e cava. E aí você continua batendo ali, cara, e você vai sovando aquela pedra, você vai batendo nela, e aí ela começa a ceder, e você vai se aprofundando, e quanto mais profundo é, mais firme a casa fica. Porém, dá trabalho, cara. Deixa eu falar uma coisa para você, mano. Você acha que construir uma família é tipo sim, salabim, plim, plim? Acontece? Se você quer construir uma casa sobre areia, vai no sim, salabim, plim, plim, que você vai dar conta. Mas não chore a hora que a chuva cair, a água subir e os ventos bater, porque a casa vai cair. Você quer entender melhor sobre essa palavra? Pega a história do Luizinho, do Zezinho e do Joãozinho. Quem são esses três, pastor? Os três porquinhos. O lobo está solto, o que nós vamos fazer? Vamos construir uma casinha para cada um de nós. O primeiro construiu uma casa de, tá vendo como você sabe? De palha. O lobo veio e falou, abre a porta. Não vou abrir, eu vou soprar. E o lobo assoprou, o que aconteceu com a casa? Ele caiu. Aí, o Luizinho correu. Chegou na casa do Joãozinho, bateu, pelo amor de Deus, cara, abre isso aí, o lobo está chegando. Só que o Luizinho construiu uma casa, que já embaralhei os nomes. O Joãozinho construiu uma casa do quê? De madeira. Aí o lobo chegou e falou, abre que eu vou soprar. Na cabeça dele, o Joãozinho falou o quê? A minha casa é de madeira, vai dar tudo certo. O lobo soprou, o que aconteceu com a casa? Caiu. Os dois lembrou de quem nessa hora? Do Zezinho. Vamos correr para a casa do Zezinho. Chegou na casa do Zezinho. O Zezinho com muito trabalho edificou uma casa feita do quê? Tijolo. Aí o lobo falou, já derrubei 2 casas, eu vou derrubar essa aí também. Aí chegou lá, bateu e disse, abre que senão eu vou derrubar. Aí ele falou, fica tranquilo, pode derrubar. Assopra o tanto que você quiser. O lobo assoprou que não desesperado. E o que aconteceu com a casa? Não caiu. Construir a casa de palha foi rápido ou foi demorado? A de madeira? E a de tijolo? Por que você quer construir uma casa assim, da noite para o dia? Se você não tem nem sequer a decência de se dedicar em construir uma casa firme no Senhor. A gente tem mania de querer fazer tudo muito rápido, cara. Irmão, a minha comida preferida é lasanha. Eu amo lasanha. De berinjela, então, ó, chega d'água na boca. Só que demora para fazer, cara. Mas quando fica pronto, velho, a gente come aquilo com uma vontade tão louca, um prazer tão gostoso.
Mas o problema é que a gente não quer esperar. A gente quer comprar um miojo, meter uma água para ferver no fogão, alto, bem mais rápido. Se tiver uma chaleira elétrica, melhor ainda, que vai mais rápido. Jogar um miojo, comer aquilo ali e se satisfazer por quantos minutos? Porque eu não sei para você, irmão. 3 minutos vai ficar pronto o miojo. E eu, depois que comi 5, estou virando a geladeira do avesso para ver o que mais que tem para comer. Agora você come aquela lasanha bem caprichada, irmão. Talvez tenha alguém que gosta de feijoada. Também amo feijoada. Eu amo tudo que é comida, irmão. Eu não tenho problema com comida. Eu como tudo que tem na mesa. Mas depois que você come, dá até, como diz o pastor Eliomar, depressão pós-prato. Por quê? Porque você ficou cheio, abastecido, barriga quentinha. Deixa eu dizer uma coisa para você, cara. Uma casa edificada no Senhor, ela não nasce da noite para o dia. Ela vai requerer de você a mesma dedicação para você preparar aquele prato de comida que você ama comer. Vão ter que ter ingredientes. Para se construir uma casa de tijolo, você precisa do tijolo. O tijolo passou por um processo, era o barro, do barro foi amassado, amassado foi para a forma, da forma foi para a fornalha, da fornalha foi aquecido a alta temperatura. Mas saiu de lá, aquilo que era um barro mole, saiu como um tijolo firme. Você vai precisar de cimento, você vai ter que... Hoje é muito moderno, né? Tudo é industrializado. Né? Na minha época era na enxada, na pá mesmo. E você tinha que virar aquele monte de pedra, de areia, de saco de cimento, e vai aquela coisa louca. As mãos arrebentavam tudo. Mas quando acabava o trabalho, cara, você olhava e você dizia, uau! Que casa da hora! Sabe qual é o nosso problema? A gente quer obter resultados tão rápidos, quando na verdade nós não nos aprofundamos para ter resultados verdadeiros. Às vezes eu fico me perguntando, o que será que de fato eu quero para a minha vida? Você prefere dar resultado ou você prefere dar fruto, irmão? Alguns vão dizer que preferem dar fruto, outros vão dizer que preferem dar resultado. Por quê? Porque resultado é mais rápido do que fruto. Mas Jesus nos chamou para que a gente vá e a gente dê fruto. Você já reparou como nós sempre estamos andando na contramão daquilo que Jesus tem falado conosco? Porque a gente quer apresentar resultado, a gente quer apresentar número. Só que na maioria das vezes, apresentando resultado, apresentando número, não vai durar muito tempo. Vai sumir, vai deixar de existir. Mas o fruto é diferente, cara. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu morei em Minas Gerais, eu plantei uma árvore de manga no fundo de casa. Eu não tive o privilégio de comer a manga de lá ainda, mas eu estou doido para voltar lá. E eu prometo para vocês que o dia que eu voltar, eu vou voltar lá nessa casa que eu plantei a manga. Eu vou comer a manga de lá, ainda vou bater uma foto e mandar para o pastor Sandro mostrar para vocês. E eu tenho certeza que vai ser a melhor manga que eu vou comer na minha vida. Sabe por quê? Porque eu recordo que eu cavuquei a terra com a mão, que eu plantei a semente, que eu plantei ela lá no negocinho. Eu pus a terrinha de volta e eu me recordo que eu regava aquilo ali constantemente. E eu lembro que quando nós nos mudamos daquela casa, já tinha 1 metrinho de altura aquilo ali. Então eu tenho certeza que vingou, que está dando muita manga. E eu vou comer aquela manga. Irmão, não tem nada melhor do que você olhar e você ver o resultado do seu trabalho. Não tem nada melhor. Então, se o Senhor não está edificando a sua casa, quem está edificando é você. E se você está edificando a sua casa sem a base que é Cristo, cara, tu está correndo um sério risco de ver a sua casa desmoronar. Mas como edificar, pastor, a minha casa em Cristo e ter a plena certeza que Ele é quem está edificando e não eu? Quando aquilo que está edificando a nossa casa é os princípios do Senhor, que não estão sendo quebrados, mas que a cada dia estão sendo solidificados na nossa vida. Dentro de nós, cara. Queimando dentro do nosso ser, queimando dentro do nosso espírito. E aí ele prossegue dizendo, cara, se não for o Senhor que protege a cidade, é inútil o sentinela ficar montando guarda. Agora a gente vai falar um pouco mais com os homens, né?
Acho que a maioria das ministrações eu só falo com homem só. O homem é o cara que faz o que na casa? Protege, velho. Ou quando aparece uma barata, você manda sua mulher ir matar? Tu riu, então tem uns caras assim, cara. Não entrega o seu marido não, irmã, por favor. Quando se escuta um barulho no quintal, quem é que sai lá fora para ver o que está acontecendo? É você ou sua mulher? Ou pior, está mandando seu filho ir lá ver? Ah, pastor, é que eu já estou deitado. Cara, tu é o guardião da tua casa, deixa de ser preguiçoso. Mas eu não estou falando agora sobre essa questão somente de proteção física. Agora eu estou falando com você sobre a proteção espiritual. Eu sei que você, homem, trabalha. Que provavelmente o seu trabalho é cansativo. Que provavelmente você chega em casa esgotado, desesperado para tirar talvez a botina do pé, sentar no sofá, achar que é rei, pegar o controle e passar os 280 canais que tem na sua televisão sem parar em nenhum deles, só para se sentir à vontade que você está em casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, mano, independente de como seja o seu dia, a responsabilidade de manter a sua família em segurança, em oração e jejum é sua. É sua, cara. Quando nós vamos para a época sacerdotal, e eu creio muito que ainda existem sacerdotes, eu tenho me posicionado como um sacerdote, e eu tenho pregado incansavelmente para os caras lá em Sarra sobre ser sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, cara, eles tinham a responsabilidade de manter o altar aceso, eles tinham a responsabilidade de fazer todos os sacrifícios, eles tinham a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor, eles tinham a responsabilidade de fazer exatamente tudo aquilo que Deus havia deixado escrito e que deveria ser feito. Então sabe o que eu aprendo com isso, cara? Que como homem, como marido, como sacerdote, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que buscar mais o Senhor, eu preciso dar destino para a minha casa, eu preciso fazer com que a minha esposa olhe para mim e diga: o dia que meu marido não estiver mais aqui, eu não sei o que vai ser da minha vida, porque ele pode não estar armado, mas só o fato dele estar presente, eu sei que a minha casa está guardada pelo homem de Deus que ele é. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu gosto de fazer algumas perguntas para os homens, para pôr os caras para pensar. Está do lado da sua esposa? Dá uma olhadinha para a tua esposa. Seja tipo assim, uma coisa muito louca agora. Põe a mão, o dedinho assim na testa dela assim, ó, bem na testinha. E faz assim, ó. Você conseguiu descobrir o que ela pensa de você? Agora eu vou te deixar com uma pulga bem grande atrás das duas orelhas. Dá uma olhada para ela e diz assim: ei, amor, o que você pensa de mim? Só não responde, mulher. Responde não. Não responde. Deixa esse cabeça de sabão aí ficar batendo cabeça agora. Porque quando a gente, cara, para refletir sobre se realmente eu estou exercendo aquilo que Jesus me chamou para exercer, eu paro para analisar e olhar para as minhas atitudes e para os meus comportamentos e ver se aquilo que eu estou exercendo está de acordo com o princípio da palavra do Senhor. Você guarda a sua casa em duas esferas, fisicamente e espiritualmente. Só que às vezes a gente acha que é muito mais fácil e mais cômodo transferir isso para a vida da nossa esposa. Aí sabe por que muita coisa na sua casa trava? Porque você sai do lugar que deveria estar e coloca a sua esposa lá. Aí sabe qual é a maior surpresa? A maior surpresa, cara, é que a Bíblia vai dizer que Deus é o cabeça do filho, e que o filho é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da... Se a mulher está no lugar do homem, não tem como o filho ser o cabeça dela, porque se ele for, ele quebra princípio. E se ele quebrar um princípio, deixa de ser alguém e se torna uma anomalia. Tem muita casa parada, muita casa em ruína, muito casamento desfalecendo, porque a mulher está no lugar que o homem deveria estar. Pastor, meu marido ainda não se rendeu a Jesus. Aí nós abrimos uma exceção,
Porque aí nós entendemos que o sacerdote não entende daquilo que ele deveria entender. Então aí você se posiciona, porque a mulher santa santifica o marido. Mas a Bíblia vai dizer também que o homem santo santifica a sua esposa. No nosso último encontro sacerdotal, nessa semana que passou agora, eu ministrei para eles uma palavra perguntando: quanto vale a sua esposa? Dá uma olhada aí para ela, cara. Quanto você acha que vale essa mulher que está aí do seu lado? Não fica olhando a roupa, aquela, não. Olha bem dentro dessa boliga branca do olho dela aí. Quanto vale sua mulher? E aqui não dá tempo de eu pregar para você isso aí, que aí você ia ver, você ia acabar essas risadas suas, tudinho. Tu ia chorar bem, com as lágrimas bem grossas. Quanto vale sua mulher, cara? Essa foi a última ministração que eu compartilhei com os caras lá. A gente precisa se posicionar, velho, dentro da nossa casa. Pastor, só sobra para os homens? É, só para vocês mesmo. E para mim também. Por quê, cara? Porque, mano, nós somos aqueles que dão destino para a nossa casa. Nós somos aqueles que dão destino para a nossa casa. Pastor, o senhor não entende, o senhor não sabe o quanto o meu filho, o quanto a minha filha é difícil. Eu entendo. Eu entendo dos que estão lá em Pissarras, porque eu pastoreio eles. Pastor Santo, entende porque te pastoreio? Sabe qual que é a pergunta que nós deveríamos fazer para toda pessoa que quer ser um dia pastor? Tem alguém aqui que quer ser pastor, irmão? Tem alguém que quer pastorear? Ô pastor, a galera não quer não, cara. Tá feio o negócio, né? Mas sabe qual que é a primeira pergunta que a gente deveria fazer? Eu quero ser um pastor. Pergunte para você mesmo: eu daria conta de pastorear alguém igual a mim? Então deixa eu te dizer, pai e mãe, os seus filhos são difíceis, sabe por quê? Porque você é difícil. Os seus filhos são irresponsáveis, sabe por quê? Porque você é irresponsável. Os seus filhos não têm compromisso, sabe por quê? Porque você não tem compromisso. Porque você só é crente na hora e no dia de vir para o culto. E os outros dias da semana, você é alguém que parece que nunca ouviu falar de Jesus. Você não consegue expressar Cristo dentro da sua casa. E aí você começa a sobrecarregar o seu filho, achando que é obrigação dele expressar Cristo, porque você não se porta como deveria se portar. E sabe o que vai acontecer, irmão? A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco. É muito mais fácil você arrebentar um barbante ou uma corda de navio. Então deixa eu dizer uma coisa: a corda de navio é você, pai. A corda de navio é você, mãe. Os seus filhos são o barbante. Você está sobrecarregando os seus filhos com coisas que não é para eles estarem fazendo. Aí eles estão se arrebentando. E aí você ainda insiste em pesar na mente deles, como se a culpa realmente fosse deles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: não transfira a sua responsabilidade para os seus filhos. Faz isso não, cara. Faz não. Eu tenho 3 filhos. A mais velha tem 11. Sabe o que a gente muitas vezes faz? A gente tem babá particular 0800 dentro de casa. Porque a gente põe um mais velho para cuidar dos mais novos. A responsabilidade de educar os mais novos não são dos seus filhos, é sua. Pastor, eu quero ensinar responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa. Contratar babá particular e 0800 é outra. Tem muita criança pequena que identifica o irmão mais velho, a irmã mais velha como pai e mãe, porque não consegue identificar pai e mãe nos próprios pais e mães. Pastor, mas eu cresci aprendendo assim. Então tu devia ter crescido aprendendo o que a palavra de Deus ensina, e não aquilo que os antigos uma vida inteira trouxeram achando que era certo.
Os nossos filhos são reflexo de nós, irmãos. Os meus filhos vão ser aquilo que eu sou, cara. Lá nós falamos muito sobre meditar na palavra de Deus. E nós cobramos pesado sobre a meditação. Mas a pergunta talvez não seria se os nossos pequenos estão meditando, pastora Daniel. A pergunta deveria ser se os pais deles estão meditando da mesma forma que cobram que os seus filhos façam também. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pois é, eu estava lendo aqui agora, né? Que os obstinados, eles retardam o sono. Eles vão dormir altas horas da noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho. Esses aí não vão alcançar os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Versículo 2. Eu tenho que trabalhar, pastor, porque se eu não trabalhar, como é que vai ser? Se dedique mesmo ao trabalho. Chame os seus colegas de trabalho de esposo, de esposa, filhos e filhas, e trate a sua casa como desconhecidos seus. Nós não medimos esforços para fazer hora extra, sim ou não? Aí, irmão, vocês foram embora do culto, fiquei sozinho? O que está acontecendo com vocês? Estamos só conversando hoje, hein? Se alguém falar para você, preciso que faça hora extra, o que você fala? Aí você trabalha até alta da noite. Por quê? Porque você sabe que vai vir um extrinha. Aí você chega em casa. Tudo que seu filho ou sua filha quer de você, talvez é 1 hora extra a mais. O que você faz? Bora dormir, moleque chato. O pai trabalhou o dia inteiro, a mãe está cansada. Aí sabe por que você não faz 1 hora extra com seu filho? Porque você sabe que financeiramente você não vai ter retorno. Mas você esquece, cara, que a lei da semeadura é que tudo que você planta hoje, você vai colher amanhã. E o tempo que você plantar em comunhão, em relacionamento e dedicação aos seus filhos hoje, amanhã você não vai precisar buscar ou levar marmita para o seu filho, para a sua filha no presídio. Você não vai precisar pagar casa de recuperação para os seus filhos abandonarem o vício das drogas. Você não vai precisar sair na rua de madrugada para buscar o seu filho ou sua filha que passou a se prostituir. Isso são coisas que nós não pensamos agora. E são coisas que nós deveríamos pensar. Quanto vale os seus filhos para você? Vale um PlayStation? Que número que está o PlayStation? Eu parei no Super Nintendo. PlayStation 5? É o último? Quanto que vale um PlayStation 5? 5 mil? Eu não tenho coragem de pagar 5 mil no videogame não, pastor. Do Atari, o Sega. Irmão, eu jogava isso aí. Então quer dizer que o seu filho vale um PlayStation 5, 5 mil reais é o valor que o seu filho tem. Então seu filho não tem valor, seu filho tem preço. Quanto vale o seu filho, mãe? Para você ter 1 minuto de paz, vale alguns minutos com o pai youtuber? Com a mãe YouTube? Quanto vale seus filhos, cara? Olha para você e responde para você quanto vale seus filhos, cara. Quanto vale seus filhos, irmã? Quanto vale, cara? As crianças estão crescendo num ambiente onde os pais estão vivos, mas elas são órfãos. Sabe por que tanto se prega sobre paternidade dentro da igreja? Porque as crianças crescem sem paternidade dentro de casa. Sabe por que nós temos que fazer desenfreadamente cultos para homens e culto para as mulheres e culto para as crianças? Porque já não se faz cultos mais dentro de casa.
Irmão, eu não sou velho, eu tenho 35 anos, mas eu sou daquele tempo, cara, que a gente tinha cultos familiares regularmente. Quase todo dia da semana tinha um culto familiar acontecendo em algum lugar. E essa foi a época que a igreja mais cresceu na terra, porque a igreja não estava dentro de 4 paredes saindo para fora. A igreja estava lá fora, sendo preparada e vindo para dentro, se agrupando em números maiores, indo buscar aqueles que estavam perdidos lá fora. Mas acabou-se os cultos familiares. Eu amo esses louvores que nós entoamos, mas acabaram aqueles louvores da harpa gostosos que nós cantávamos. Acabou-se aquilo lá, cara. Pastor, mas é que as coisas se atualizaram. A palavra de Deus não precisa de uma atualização. Ela é mais atual que o jornal da semana que vem que vai sair. Então, pelo amor de Deus, irmão, a pergunta que nós devemos fazer é: quanto vale a sua família? Se você gasta e passa mais tempo no seu trabalho, deixa eu te dizer uma coisa, deixa de ser obstinado, correndo atrás do dinheiro que nem um desenfreado, enquanto seus filhos estão sendo sufocados pelo mundo do lado de fora. E sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos procurar os pastores depois e dizer: eu não aguento mais. A pergunta é: eu não aguento mais não, pastor. Eu preciso me posicionar como pai, como mãe dentro de casa. Os meus filhos precisam olhar e ver que eles têm um pai dentro de casa, cara. Os meus filhos precisam olhar e ver que eles têm uma mãe dentro de casa. Irmão, eu cresci numa família completamente disfuncional. Eu contei um pouco para as crianças do meu testemunho com 10 para 11 anos, cara. Eu ingressei numa carreira violenta de beber cachaça pura. E fui migrando de uma droga para outra, de uma droga para outra, de um roubo para outro. Livramento de morte, de tiro na cara, perdemos as contas. Um espancamento com mais de 30 homens me batendo. Cresci dentro de uma casa disfuncional, sem referência de pai, e vendo a minha mãe se esforçando desenfreadamente para ser mãe e para ser pai. Pastor, mas é porque o senhor cresceu num lar onde houve o divórcio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias eu tenho visto mais divórcio em casas onde mora pai e mãe do que aqueles que um já pegou a mala e foi embora para cada canto. Todo lar disfuncional não vai gerar filhos saudáveis. A culpa foi minha? De algumas coisas, sim. Mas e de outras? Não foi. Porque quem deveria estar do meu lado para me ensinar e dizer isso é errado, não estava quando eu precisei. Irmão, o que nós vamos esperar acontecer? Por favor, me ajuda. Lembra do profeta Jonas? Deus falou: vai para Nínive. Jonas falou: não, eu vou vazar para Tarsis. Jonas desce para Jope. Jonas entra dentro do barco ele vai para o porão. Jonas deita e Jonas dorme. E Jonas dormiu um sono tão profundo que o navio estava para ser arrebentado no meio, estava para afundar, e Jonas continuava que nem um trator velho engasgado. Todo mundo orando, gritando, clamando, desesperado. A Bíblia vai dizer que eles jogavam as suas fazendas, os seus recursos. Cara, você já parou para pensar que quando fala o cara jogou uma fazenda fora, não significa que ele ganhou uma fazenda ontem e jogou fora hoje. Significa que isso veio de anos de trabalho árduo, arando terra, cavando terra, plantando, colhendo, vendendo, plantando, colhendo, vendendo. O desespero para não morrer, lançando tudo fora. O capitão desce lá no porão e encontra Jonas. Irmão, o capitão foi amoroso. Jonas, acorda, querido. Se fosse eu, já dava logo uma bica. Já dava logo ali uma bica. Tá ficando louco, rapaz? Bateu com a cabeça? O que é que está acontecendo? O barco indo a fundo, todo mundo perdendo tudo, você dormindo.
Aí Jonas, pois não. Igual a gente fica. Às vezes acontece algumas coisas e a gente fica, nem percebi. Meu Deus. Não percebeu porque tu está dormindo demais, cara. E aí eu não estou falando agora de um sono físico, estou falando de um sono espiritual. A palavra de Deus vai dizer assim, desperta tu. E o restante do versículo? Desperta tu que dorme, sai da onde? Do meio dos que estão dormindo? Ou do meio dos mortos? Você consegue entender que o sono espiritual, biblicamente falando, se retrata a uma morte? Você consegue entender então que talvez você já não está mais dormindo espiritualmente, você já morreu? Jonas é puxado para fora, cara, quem é você? Da onde você veio? Para onde você está indo? Quem é o seu Deus? Jonas responde todas essas perguntas naturalmente. Eu sou profeta do Senhor. Vamos atualizar? Eu sou crente há 30 anos. Vou na igreja todo dia. E eu sirvo um Deus poderoso. É crente. Vai na congregação, serve um Deus todo-poderoso e está morrendo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que não está se encaixando, irmão. Aí Jonas olha para o povo e diz o que para o povo? A culpa disso tudo é minha. Aí Jonas disse assim, eu não vou pular não, que eu não tenho coragem, né? Mas assim, faz um favor, me joga no mar. E o que foi a resposta que aqueles caras deram? Tá louco, cara? Como é que nós vamos te jogar no mar? Você vai morrer, o seu sangue vai estar na nossa mão. Pelo amor de Deus, não pode. Os caras entraram em desespero e o barco afundando. E Jonas estava fazendo o quê? Me joga lá, vai dar certo. Vai jogar agora? Não, estou aqui, hein? E o povo jogando tudo fora. O povo quase todo morrendo. Até que alguém, eu fico imaginando um louco lá. Não, vamos jogar esse louco agora. Vamos levantar uma oferta aqui. E até o barco afundando tinha oferta, tá vendo? E os crentes ficam roubando a oferta que é do Senhor. No barco os caras levantaram a oferta, ofertaram e jogaram Jonas. Quando Jonas caiu na água, o que aconteceu? Chegou a tranquilidade, suave. Maneirinho ficou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu vai esperar o que morrer dentro da sua casa? Para você se posicionar? Você vai esperar perder sua família para você criar tipo de homem, como diz em Minas? E começar a buscar Deus? Tu vai esperar a tua mulher olhar e dizer que não te quer mais para você se posicionar e começar a honrar e respeitar ela? Você vai esperar os seus filhos dar 5 minutos de loucura, a juntar meia dúzia de roupas, se jogar na rua, porque não aguenta mais viver no mesmo ambiente que você? O que você vai esperar, cara? O que nós vamos esperar, rapaz? Nós como pais, o que nós vamos esperar acontecer? Que lugar nós vamos estar, irmão? Nós vamos esperar a nossa casa afundar. Nós vamos esperar os nossos filhos afundarem. O que nós vamos esperar para a gente se posicionar, cara? Irmão, sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito? Não cobre as pessoas daquilo que você não faz. Não cobre os seus filhos daquilo que você não faz, cara. Pastor, mas eu estou ensinando o meu filho o caminho que ele deve andar. Tu já está errado. Porque a Bíblia não diz para você ensinar o caminho. A Bíblia diz para você ensinar no caminho. Ou a sua Bíblia diz ao contrário? Sua Bíblia diz que você tem que ensinar o caminho? A minha vai dizer que eu tenho que ensinar no. Você está falando que é para ensinar no, significa que eu também tenho que estar naquele caminho para ensinar. Então o que eu estou ensinando? Eu sou obstinado pelo dinheiro? Eu não estou dizendo que você tem que ser pobre e miserável, não. Às vezes tem uns crentes que vêm, agora eu não vou nem trabalhar, o pastor falou, não, pelo amor de Deus, se converta, não pensa isso não. A Bíblia vai dizer que aquele que não trabalha é melhor que não coma.
e que o preguiçoso tem que ir ter com a formiga. O que eu estou dizendo para você é que o seu serviço, o seu trabalho não pode ser mais importante do que o seu tempo de qualidade com Deus e com a sua família. É isso que eu estou dizendo para você. O problema é que nós nos dedicamos mais a isso, porque nós estamos tendo recursos rápidos, retornos rápidos. Irmão, tu já teve o desprazer de visitar alguém numa cadeia? Sabe quantas mães eu já conheci? Eu já tive que ir. Como aquilo é humilhante. A cadeia é literalmente o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Onde o filho grita desesperadamente e a mãe não vê. E a maioria, cara, uma estatística foi comprovada que mais de 90% das pessoas que estão encarceradas foram porque cresceram em lares disfuncionais. Em casas onde não tinha um pai, onde não tinha uma mãe, ou se tinha, eram mais ausentes. Deixa eu te perguntar, tu quer visitar o seu filho aonde? Amanhã. Aonde você quer visitar os seus filhos? Eu não sei você, mano. Eu quero visitar as minhas filhas, daqui a alguns anos, na casa delas. As duas, cada uma com um marido, um homem de Deus, fiel a Deus, que ama mais a Jesus do que elas. Quero conhecer os meus netinhos, quero visitar a casa do meu filho com a minha nora, uma mulher de Deus, de oração, fiel a Jesus, conhecer os meus netinhos. Eu quero isso para minha casa e para minha família. Eu não quero ter que ficar enfrentando presídio para visitar meu filho e minha filha, porque eu não fui pai e porque a minha esposa não foi mãe. Eu não quero ter que ir num cartório assinar um divórcio, porque eu não soube honrar, respeitar e cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Começa a pensar não agora, irmão. Começa a pensar lá na frente, aonde você quer ir visitar os seus filhos. O que é mais importante para você? Tá com o bolso cheio de dinheiro? Ou poder sentar ao redor da mesa para ter comunhão com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, e dar boas risadas daquilo que Deus tem feito na vida de vocês? Sabe quantos filhos de pastores eu conheço que não querem nem sonhar em ser pastor? Eu ser pastor? Nunca na vida. Eu vejo o que meus pais passam na mão do povo. Eu não quero isso para minha vida não, pastor. Sai fora. Os meus pais têm mais tempo para a igreja do que para mim que sou filho. Os meus pais têm mais tempo para a igreja do que para mim que sou filha, pastor. Sabe quantos filhos de pastores, cara, passam dias, meses, anos, dormindo embaixo da cadeira na igreja, enquanto nós pastores estamos atendendo famílias, porque não tem um posicionamento dentro da casa deles? São muitos. E no final das contas é o pastor que não presta. Não é as pessoas que não tomam vergonha na cara. Porque essa é a verdade. Se trabalha com bajulação, não se trabalha mais com honra. E bajulação é coisa do Satanás. Para de bajular as pessoas. Para de bajular os seus pastores. Para de bajular os seus líderes. Honra eles. Porque quem bajula fala bem na frente e por trás desce o chicote. Porque se eu fosse o pastor da igreja, eu fazia diferente. Fazia nada. É por isso que você não é o pastor. Por isso que você não é a pastora. Porque você não daria conta de pastorear alguém igual a você. Porque a verdade é que tu é chato pra caramba. Nós somos chatos. Sabe por que nós somos chatos, irmãos? Porque nós queremos que as coisas sempre saiam do nosso jeito. E a gente esquece que não é do nosso jeito que as coisas funcionam. É da coisa que o Senhor determina que elas devem funcionar. Pare de ser obstinado. Versículo 3. Quanto aos filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Teu filho é um presente para você, pai? Sim ou não? Seus filhos são um presente para você, mãe? Sim ou não? Como que você trata um presente que te dão?
Bem ou mal? Carinho, né, pastor? Ah, coisa linda. Que coisa fofa. Não põe a mão no meu tablet, não. Ganhei um tablet de presente, fiquei todo bobo. Estou aprendendo a lidar com esse negócio aqui ainda. Esse tablet fica mais na mão das minhas filhas, do meu filho, que na minha. Eu ainda escrevo tudo no papel, aí depois eu só passo ali. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem valor para mim é a minha família, e não as coisas que eu ganho. E às vezes a gente trata as coisas com mais valor do que as pessoas. O Jesus que você diz servir, ele investia em coisas ou investia em pessoas? E você tem investido em mais do que? Você tem cuidado mais do que? Você tem cuidado mais das coisas que você tem conquistado, ou você tem cuidado da sua casa, da sua família? Pastor, quer dizer que eu tenho que abandonar tudo? Não, você também não tem que ser um relaxado, né? Você também tem que cuidar das coisas que você ganha. Mas o maior investimento de tempo, de cuidado, ainda precisa ser a sua casa e não as coisas que você tem. Porque os filhos são herança, são presente do Senhor. E se alguém te dá um presente e você cuida, por que você está distratando da sua família, que foi o maior presente que você recebeu até aqui? Irmão, não sou perfeito não, em casa rola várias tretas entre eu e minha esposa. Porque nós somos diferentes, eu tenho uma cabeça, a dela é 1000 vezes diferente da minha. Ela pensa de um jeito e eu penso de outro, mas é muito diferente. Mas a gente se respeita. Por isso que nós já estamos juntos há 12 anos. Porque a gente se respeita, porque a gente se ama. Porque a gente aprendeu a ceder um para o outro. Não é o ceder de música. É ceder às vontades. Às vezes eu quero comer um negócio, ela quer comer outro. Aí, irmão, eu cedo mesmo. Não, vamos comer o que você quer. Eu sei o que eu... Irmão, eu vou revelar um segredo público para ela agora. Eu sei o que eu quero comer. Eu sei. Todo mundo sabe o que quer comer. Mas eu sempre pergunto o quê? Ô vida, o que você quer comer? Se for a mesma coisa que eu quero, eu nem falo nada, eu digo glória a Deus. Se não for, eu digo, Jesus, ela quer comer alguma coisa diferente, Senhor, eu vou ceder. E eu cedo, irmão. E eu sou beneficiado nisso porque eu como junto. Eu não tenho problema com comida, entendeu? Só não como pedra para não ficar banguela. Mas tomo caldo porque vai estar temperado. Bebo, né? Tomo. Cara, a tua casa, a sua família, mano. Irmão, eu quero que você entenda, por favor, não fica chateado comigo não. Também se ficar, não tô nem aí, eu não moro aqui mesmo, eu moro longe. Tu não vai me achar. E hoje eu tô com seguranças aí, ó. Tem o Richard, tem o Demi, tem o Yander. Tem até o Murilo e o Arthur. Junto os dois dá para segurar um, pelo menos. Mas eu não quero que você fique chateado comigo, cara. Sabe por quê? Porque eu só quero compartilhar com você daquilo que nós, mesmo que sendo imperfeitos, temos buscado viver todos os dias na nossa casa, cara. E tem dado certo, mano. A sua família é o seu bem mais precioso. Não existe outra coisa que seja mais importante do que a sua família, irmão. Não existe nada que seja mais importante do que a sua família. Mas sabe por que nós muitas vezes não conseguimos honrar a nossa família desse jeito? Porque nós ainda não aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas. O dia que nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos cuidar melhor da nossa família. Nós vamos honrar, respeitar, amar, zelar, dar destino. Estar presente. Não presente e ausente ao mesmo tempo, sabe? Sabe o que é o presente e ausente ao mesmo tempo? É aquilo que às vezes você faz. Você está na sala da casa, mas só está o corpo. Sua cabeça está lá em outra nação. Às vezes no culto também, né? Às vezes no culto a gente está com o corpo aqui, olhando para a cara do pastor. É, aquela cara de Mona Lisa. Mas a mente
Se você perguntar, você lembra o que foi pregado? Oh, A menina, minha cabeça não está muito boa. Não é que a cabeça não está boa, porque só estava com o corpo aqui. Tua cabeça estava em outro lugar mesmo. Seja honesto. Amém? Estou acabando. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Já parou para pensar nisso, cara? São como flechas na mão de um guerreiro. Você já parou para pensar que você não é um ser humano comum? Você não é um mutante, né? Um X-Men. Mas você não é alguém comum. Você é conhecido por Deus como um guerreiro. E se o Senhor te reconhece como um guerreiro, por que você continua insistindo em se reconhecer como alguém insignificante diante de algumas situações? Quantas vezes em áreas da nossa vida já éramos para nós ter rompido, mas nós ainda não rompemos, porque não conseguimos olhar para nós da maneira como Deus nos olha. A gente não consegue se ver no espelho. Ou quando a gente vai para frente do espelho, a gente não consegue ver a forma como Jesus nos vê. Você quer ver uma das formas que a gente não consegue se ver como Jesus nos vê? A gente tem complexo contra nós mesmos. Vou te provar. Talvez tenha um monte de pessoa aqui que não gosta do próprio nariz que tem. Você olha para o espelho e diz, o dia que eu tiver dinheiro eu vou arrumar esse nariz. Eu não gosto desse cabelo. Se eu pudesse, eu rapava, arrancava do cabeça inteira. Eu não gosto do meu olho. Queria que meu olho fosse azul. Eu não queria ter o olho claro, que eu olho para a luz, dói muito. Eu queria ter o olho caramelo. Toda pessoa que vai para frente do espelho e não consegue entender que ela é a perfeição de Deus, sempre procurando mudar alguma coisa, é porque ela ainda não sabe quem ela é de verdade. Não tenho nada contra a estética, irmão. Não tenho nada, pode ficar à vontade. Eu acho até legal. Tem umas pessoas que ficam com a boca desse tamanho assim, né? Não tenho nada contra isso. Tá aí os recursos, faça mesmo. Só não seja alguém exagerado. Porque Deus te fez da forma mais perfeita que você poderia ter sido feito. Se tem algum profissional de estética aí também, já vai dar problema no final do culto. Acabando com meus clientes, pastor. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto à porta da cidade. Irmão, flecha voa sozinho? Eu nunca vi flecha voar sozinho. Para a flecha chegar no seu lugar de destino, o arqueiro precisa lançar a mão dela, tirar ela do seu lugar, colocar no arco e lançar ela. Se a Bíblia nos chama de guerreiros e compara os nossos filhos como flechas, deixa eu te fazer uma pergunta. Para onde que você está jogando seus filhos? Que alvo que você está mirando eles? Como assim, pastor? Teu filho é uma flecha, você é o arqueiro, você está jogando seu filho para onde? Somos nós pais que vamos dar destino para os nossos filhos. Somos nós pais que vamos investir naquilo que nós queremos deixar para eles. A Bíblia vai dizer que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos e para os netos. E a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um caráter de alguém polido por Cristo. Então, para onde eu estou lançando os meus filhos? Qual é o alvo que eu tenho mirado? Pastor, é que o meu filho já tem uma certa idade, e agora, eu não sei o que eu faço. Pastor, é que o meu filho é pequenininho. Porque... Cara, eu fiquei vendo essas crianças naquele retiro, tinha 3 pequenininhos lá. Diego Júnior, Sara e Esther. Decorei, né? O nome, os 3. Ô irmão,
Na hora de um momento lá no sábado à noite, o Diego Júnior olhou e falou assim para a irmã Carla: viu lá? Tá todo mundo caindo lá dentro. Aí a Sara com a Esther, eu ouvi a história das mães conversando. Olha que fuxiqueiro. Aconteceu um episódio lá de ajudar a ir no banheiro, não ir. Aí uma das menininhas olhou e falou assim: ei, tô aqui com ela, não sou ninguém? Tô cuidando aqui, rapaz. O que é isso aí? Vaza daqui. Nós estamos entre amigas, né? O que eu estava querendo dizer, né? Eu sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Para te mostrar que não importa a idade que seu filho tem. Ele entende aquilo que você fala para ele. Seus filhos entendem o que eles estão ouvindo. Os meus filhos sempre me conheceram quando ainda estavam na barriga da minha mãe. Da minha mãe. Da minha esposa. Porque eu conversei com todos os três dentro da barriga. Nós orávamos pelos nossos 3 filhos. Nós líamos a Bíblia para eles. Todos os 3 no ventre me viram pregar. Eles conhecem a voz do pai deles. Então deixa eu te dizer uma coisa, cara. Ainda que o seu filho seja o menorzinho da casa, aquilo que você ensinar para ele hoje, ele vai carregar para o resto da vida. Porque ele nunca vai esquecer a voz do pai. E o fato dele conhecer a voz do pai, ele nunca vai ser enganado por uma voz alheia do lado de fora, dizendo: ei, vem comigo que eu tenho um lugar legal para te mostrar. Ele vai dizer assim: lugar legal tem meu pai para me mostrar, vaza daqui que eu vou chamar ele. Meu pai é meu super-herói, minha mãe é minha super-heroína, vaza daqui, não me enche não, hein. Agora, por que isso não acontece, cara? Porque nós estamos faltando paz. É duro para você ouvir, é duro para mim falar, mas eu me submeto à mensagem que Deus me concedeu. A culpa é nossa. Somos nós que precisamos ser restaurados. E eu encerro com você em Lucas capítulo 15. Sabe quem tem que voltar para a casa do Pai? Somos nós. Quem tem que voltar para a casa do Pai somos nós. Porque a hora que nós, pais, voltarmos para a casa do Pai, nós vamos ter isso aqui, ó, destino, para dar para os nossos filhos. Quem tem que voltar para a comunhão somos nós. Quem tem que voltar para o relacionamento somos nós. Quem tem que voltar para a santidade somos nós. Quem tem que voltar a ler a Bíblia dentro de casa somos nós. Quem tem que voltar a orar dentro de casa somos nós. Quem tem que parar de assistir porcaria na televisão, essas novelas desgraçadas do Satanás, me perdoe, eu odeio novela, irmão. Quem tem que parar de assistir essas porcarias de novela e pôr lá um canal no YouTube com os louvor bonito, gostoso de se ouvir, agrupar a família toda e cantar junto, somos nós. Os nossos filhos não veem aquilo que eles querem, eles veem aquilo que nós colocamos para eles assistirem. Quem tem que voltar para a casa do Pai somos nós. Quem tem que tomar consciência e voltar para a casa do Pai somos nós que somos pais. Nós temos que voltar. Pastor, como que eu vou fazer? É hoje, é agora e está na hora. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quem tem que voltar para a casa do Pai é você, pai. Quem tem que voltar para a casa do Pai é você, mãe. Porque se nós não estivermos no lugar certo, nós não vamos dar destino para os nossos filhos. Nós vamos arrancar as flechas da nossa aljava, nós vamos colocar no alvo e nós vamos lançar para qualquer lugar, como se fosse um torneio de disputa de tiro ao alvo, mas sem destino. Só joga, joga para a sala e põe na televisão para assistir um desenho, joga para o quarto e põe no tablet para assistir alguma coisa, joga para a casa do tio, joga para a casa da tia, joga para a casa da avó, joga para a casa do Saci Pererê. Somos nós que temos que voltar para a casa do Pai.
Lucas 15 é para nós. Porque se eles estavam longe da casa do Pai, eles tiveram um retiro e eles voltaram para a casa do Pai. Mas sabe por que eles estavam longe da casa do Pai? Porque nós, como pais, estamos longe da casa do Pai. Porque se nós estivéssemos dentro da casa, no ambiente certo, no lugar certo, os nossos filhos nunca teriam conhecido outro lugar além da casa do Pai. Quem tem que voltar é nós, cara. Dá uma olhadinha para o seu marido aí, para sua esposa. Olha bem dentro do olho deles, fica de frente um para o outro, segura na mão da sua esposa, do seu marido. Oh, Senhor. Da canto renemenere de fasturini canto dorodoko. Olha no olho da sua esposa, do seu marido, diga para ela: vamos voltar para a casa do Pai. Fala para ela: nós não devíamos ter saído de lá não. Fala para ela: nós não devíamos ter tentado levantar uma casa segundo os nossos padrões. Nós deveríamos ter nos mantido posicionados nos padrões do Senhor.